Aqui, Julião, aqui é top, hein? Eu, com 29 anos de idade, comecei a jogar futebol aqui na Espanha, na primeira divisão de Valência, que é a sexta divisão da Espanha. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui e mostrar pra vocês as possibilidades que existem jogando futebol aqui na Espanha, mesmo se você já tiver um pouco mais velho, assim como eu. Porque eu também achava que com 29 anos de idade já não daria pra fazer mais nada no futebol. Ia simplesmente ficar jogando pelada com os amigos, algumas ligas ali que você junta seus amigos e joga futebol, mas na verdade não. Eu consegui entrar num time no nível muito mais alto e hoje eu estou jogando no federado aqui na Espanha. Isso, assim, é simplesmente surreal começar com 29 anos a jogar em um time federado. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês como que funciona a estrutura das ligas aqui na Espanha, tá? Para você entender onde eu tô hoje e onde é possível chegar. Aqui na Espanha a gente tem uma estrutura de liga, vou tentar deixar ilustrado aqui para vocês, deixar o site aqui também no Wikipedia para você ver a estrutura bonitinha. A gente tem a La Liga, né, que é a liga onde joga Barcelona, Real Madrid, essa liga é profissional, e a gente tem a La Liga 2, que é a segunda divisão da Espanha. Essas duas ligas são consideradas pela federação ligas profissionais de futebol. Depois dessas duas ligas, a gente tem mais 3 divisões que são consideradas semiprofissionais. A primeira REF, a segunda REF e a terceira REF. Então, a primeira liga La Liga 2, primeira REF, segunda REF, terceira REF. Então essas são as 5 primeiras divisões que são de âmbito nacional aqui na Espanha. A partir da sexta divisão, elas são divididas em âmbitos regionais. Então, por exemplo, aqui em Valência vão ter 4 divisões de futebol. A Liga Comunidade, primeira, segunda e terceira. Lá na Catalunha vai ter também o equivalente à sexta categoria, a sexta divisão da Espanha, porém a primeira Liga de Catalunha, a segunda Liga de Catalunha e a terceira Liga de Catalunha. Então, exemplo, um time que joga hoje na primeira divisão valenciana, se ele sobe de divisão, ele vai passar a jogar a quinta divisão espanhola, que é a terceira REF, e ela já é a âmbito nacional. E basicamente essa é a estrutura de futebol da Espanha. Então, se você for olhar aqui em Valência, você tem as 5 divisões nacionais da Espanha, depois você tem 4 divisões em Valência. Então, no total, seria um total de 9 divisões, assim, se você mora aqui em Valência, tá? Nessas divisões que eu expliquei para vocês a estrutura, as 2 primeiras são profissionais, La Liga 1 e La Liga 2, as outras 3 são semiprofissionais, e as ligas de divisão regionais de Valência, de Catalunha, de vários lugares, elas são consideradas amadoras pela federação. Só que essas ligas, dependendo de qual região que você tá, qual time você joga, se você é um jogador importante ou não, você já consegue ganhar um dinheiro mesmo jogando nessas ligas amadoras. E uma coisa que é bem legal é, por exemplo, aqui dentro da Comunidade Valenciana tem uma Copa chamada Nostra Copa, que é uma Copa disputada entre os times de Valência, e quem é o campeão dessa Copa representa as equipes, né? Representa a Federação Valenciana de Futebol na Copa do Rei, que é a Copa Nacional da Espanha. Essa aí que você vê realmente na televisão, Real Madrid jogando, Atlético Madrid, Barcelona. Então, jogando aqui nessas ligas, você tem a oportunidade, inclusive, de jogar uma Copa do Rei, por exemplo. E o mais cabuloso disso tudo aqui é que daqui a pouco eu vou falar do time que eu tô jogando, vocês já estão vendo aí uns spoilers, mas um dos times que está jogando nessa mesma liga do time que eu vou jogar foi campeão dessa Copa, Nostra Copa, da Copa daqui da região de Valência, e ele esse ano vai disputar a Copa do Rei. Então existe a possibilidade de você ver esse time aí jogando na televisão com alguns times aí de alto escalão do futebol. O nome do time é Manice, se vocês quiserem procurar e acompanhar a jornada deles nessa Copa do Rei. Então vamos apoiar o time aí de Valência, que é isso, vamos que vamos. Agora eu vou falar um pouquinho da minha história como jogador até aqui, como que eu cheguei com 29 anos, tá tendo essa oportunidade de jogar federado. Começar ali quando eu era pequeno, vou tentar resumir, tá, gente? Mas eu sempre joguei futebol. Desde pequeno eu treinava ali nos times da minha cidade, times pequenos, nunca joguei em um time grande, mas times pequenos ali do meu bairro e disputava campeonatos do bairro com frequência. Sempre joguei muito futsal também, até mesmo vôlei se puder incluir, eu sempre fui amante do esporte, mas futsal e futebol sempre foram a minha paixão. Joguei jogos, né, interclasses e essas coisas assim. Porém, e tive algumas viagens com esses times, mas nada muito, vamos dizer assim, que fosse em busca de ser profissional. Sempre jogando futebol pelo time do bairro. E aí eu fui crescendo, continuei jogando, fiz algumas viagens, ganhamos alguns títulos assim com o time, mas sempre jogando a nível amador. Com 20 anos de idade, mais ou menos, né? E nessa época eu jogava de lateral esquerdo. Eu sou canhoto, então eu jogava de lateral esquerdo. E mais ou menos com 20 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive algum contato com futebol de uma forma mais séria, né? Que um time lá de Betim, Minas Gerais, começou a me pagar para jogar. Fiquei muito feliz. Recebi para assinar com o clube, recebi para jogar. E aí eu fiquei muito feliz. Foi tipo uma realização pessoal muito grande de conseguir ganhar alguma coisa com futebol, mesmo que não fosse profissional. Só que 2 meses depois eu me mudei para Irlanda, que foi onde eu tive que recomeçar tudo de novo, não só no futebol, como toda a minha vida. E lá joguei alguns clubes da Irlanda também a nível amador, nenhum deles a nível profissional ou nível federado, sempre jogando essas ligas particulares ou ligas da cidade, e assim eu fui desenvolvendo. Só que, quando eu cheguei na Irlanda, eles viram outras características em mim, eu comecei a jogar de ponta esquerda, fui indo mais pra frente, e lá na Irlanda eu terminei jogando como um centroavante. Joguei em um clube, inclusive, fui uma das pessoas que ajudei a fundar um clube lá na
na Irlanda, o Brazuca United. Fiz parte desse início apenas, mas hoje tem uma diretoria muito legal que estão levando o clube lá na Irlanda, colocando brasileiros para jogar futebol ali na Irlanda de uma forma mais legal, construindo uma comunidade ali de brasileiros em um clube de futebol. E para não falar que eu nunca tentei jogar futebol profissionalmente, eu fiz algumas peneiras na minha vida. Fiz uma peneira no Cruzeiro, uma peneira no Los Angeles Galaxy uma vez, mas peneira não passei, tinha centenas de garotos e, sinceramente, tinha sim jogadores melhores que eu, que jogaram melhor que eu naquela época e acabou que eu não passei. E aí, quando fui para Irlanda, precisei focar em trabalho e tudo mais, acabei continuando no amador. Foi aí que depois de muito tempo, vocês acompanham a gente no canal, sabem que a gente veio para Espanha e a gente tá aqui 1 ano e meio. No primeiro ano na Espanha, eu só queria jogar futebol. Encontrei alguns clubes aqui, clubes que eu jogava com os amigos mesmo, essas ligas particulares, e comecei a jogar futebol aqui e fui conhecendo pessoas. Um desses clubes que eu jogava era um time de veteranos e eu jogava com esse time chamado Meliana e foi assim, ali eu construí, é como a gente fala, a gente construiu uma família ali de amigos mesmos. Em 1 ano eu consegui fazer vários amigos aqui na Espanha. E um deles em específico, o Rubem, né, que é um cara que me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje aqui em relação ao futebol. Eu conheci o Rubem e ele é um cara valenciano e um dos jogos que a gente estava jogando tinha um jogador que já chegou a jogar Champions League pelo Vila Real, me viu jogando e falou com o Rubem: Lincoln, ó, Rubem, esse cara aí pode jogar federado, esse tem a oportunidade de jogar federado. Dentro do campo ele falou comigo que eu poderia tentar federado também, que eu tinha condições de estar jogando uma liga federada. E aí foi quando colocou a sementinha na minha cabeça. E aí eu falei, velho, por que não, né? Aí eu conversei com o Rubem e o Rubem me ajudou a encontrar, né? Ele é valenciano, então ele conhece muitas pessoas e foi contatando pessoas aqui, time da 3ª divisão de Valência, time da 2ª divisão de Valência, e eu fui fazendo testes. E uma das pessoas que ele me colocou em contato foi um cara chamado Inhaque, que ele trabalha aqui como tipo um agente de futebol, vou deixar o link dele aqui também, me ajudou bastante, e ele me apresentou para esse clube aqui, o Paterna, que é onde eu acabei vindo aqui, fiz 2 jogos por eles gostaram do meu futebol e me chamaram para assinar com eles para jogar essa próxima temporada com eles. Isso é de uma forma bem resumida, mais ou menos o que aconteceu para eu chegar aqui, mas eu quero enfatizar o poder de fazer uma comunidade e o poder que o futebol tem de conhecer pessoas e conectar pessoas. Eu conheci o Rubem e outras pessoas neste time Meliana e até mesmo o Inhaque através do futebol, porque eu estava simplesmente me divertindo, mas acabou que eu colhi outros frutos disso simplesmente por cultivar uma amizade sincera e verdadeira sem nenhum interesse. E acabou que 1 ano depois da gente, amigos, saindo, sempre se encontrando no fim de semana, apareceu essa oportunidade, as coisas casaram e a gente conseguiu esse teste aqui e felizmente eu consegui passar no teste e agora eu jogo para esse clube aqui, o Paterna. E esse time aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, Paterna, estão vendo aqui, dá pra ver? Esse é o time que eu acabei assinando para jogar essa temporada e eu quero falar um pouquinho da história desse clube aqui. Esse clube foi fundado em 1928, gente, vocês não estão entendendo. Daqui 4 anos, esse clube vai completar 100 anos, vai ser um clube centenário e tem essa estrutura surreal, simplesmente surreal aqui. É um clube quase centenário, tem muita história aqui no futebol valenciano e também no futebol da Espanha, né? Porque é um time que jogou a 3ª federação, né? Que é o equivalente à 5ª divisão da Espanha por muitos anos, e hoje a gente joga a 1ª divisão de Valência, né? Então a gente subindo, por exemplo, divisão, a gente estaria jogando a âmbito nacional a 5ª divisão da Espanha. Ele é um clube de Paterna, tá, gente? Como eu expliquei para vocês, aqui em Valência temos Valência, né? Que é o centro de Valência, a gente tem a comunidade valenciana. Pensa como a comunidade valenciana tipo estado, sei lá, Minas Gerais, e Valência é Belo Horizonte. E aí Paterna é tipo Betim, Governador Valadares. Então são tipo outras cidades dentro desse estado. Então, para exemplificar melhor vocês, essa comunidade valenciana é o estado e Paterna é uma cidade bem próxima, é tipo 30 minutinhos de Valência. E eles têm esse estádio aqui, bem no centro de Paterna praticamente, chamado Estádio Geraldo Salvador, que é onde a gente vai mandar os nossos jogos durante toda essa temporada aqui. E uma coisa muito legal que eu queria muito quando eu jogasse federado era tudo que eu tô vivendo hoje. Por exemplo, a estrutura do time é muito legal. Temos treinador, temos preparador físico, temos fisioterapeuta para atender a gente caso a gente tenha alguma moléstia, e todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. A temporada aqui funciona, né? Começa em setembro, igual a temporada europeia, começa em setembro desse ano, por exemplo, 2024, e vai acabar em junho de 2025, com uma pausa ali mais ou menos no Natal. Agora em agosto, por exemplo, a gente está se preparando na pré-temporada, fazendo alguns amistosos, e a gente treina 5 dias por semana. Logo quando começa a temporada, a gente começa a treinar 3 vezes por semana,
semana e faz um jogo no final de semana. E uma coisa muito legal do Paterna é que o Paterna não tem só esse time que disputa, né, como essa liga comunidade, que é a Liga Maior de Valência. O Paterna também tem juvenil, tem cadete, que é tipo infantil aí no Brasil, tem todas as categorias, desde crianças até chegar no futebol de adultos, tá? Então, e cada um deles jogam federados também. Então, assim, se você tiver com seu filho, tiver aqui, se você tem a oportunidade, não só no Paterna também, mas vários clubes aqui em Valência, que tem toda essa estrutura para receber a criança e moldar essa criança, e quem sabe ela não possa vir, se tornar um jogador de futebol profissional. E esse ano o Paterna voltou com o futebol feminino também, então muito legal. Então tem tipo, você tem uma estrutura surreal para poder crescer aqui como um jogador de futebol. E se você está interessado em assistir os jogos que a gente vai ter aqui no Paterna, normalmente vai se cobrar uma entrada entre 3 a 5 euros, que foi o ano passado. Só que eu vou deixar também uma foto aqui para você, que é o abono da temporada. Se eu não me engano, esse ano com 60 euros você consegue comprar ingresso para assistir todos os jogos aqui no estádio do Paterna, os jogos em casa. Então vou deixar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, entra no Instagram dele para acompanhar quando vai ter jogo, que hora que teve o jogo, quais foram os resultados. Se vocês quiserem me acompanhar também, no meu Instagram vou estar postando sempre os resultados dos jogos. E assim, dá uma força lá pro clube, porque assim, é um clube que eu fui muito bem recebido, então recomendo que vocês sigam ele para dar aquela força também. Eu quero falar também um pouquinho de como que tá sendo a experiência para mim de viver um sonho. Eu sempre tive um sonho de viver essa atmosfera, de viver o mundo do futebol. E eu falo, treinar teus companheiros de equipe, tá envolvido em treinos, né? Treinos que me ajudam a melhorar definitivamente o meu futebol. E vocês estão vendo aí os treinos aí, né? Tá rolando um treino aqui agora, inclusive. O que acontece? Eu acho isso pra mim surreal. Por exemplo, a gente foi na praia outro dia, todo mundo uniformizado pra fazer um treinamento na praia. E, sim, é simplesmente surreal. Fazer os exercícios que o treinador pensou, né? Porque ele trabalha pra isso, ele trabalha pro time evoluir. Esse é o trabalho dele. Então, tudo é focado pro time evoluir e crescer. E eu, como jogador, vou evoluir bastante. Mas pra mim, às vezes eu olho assim, vejo a arquibancada, eu olho assim, vejo eu fazendo os exercícios, vejo todo mundo uniformizado e treinando junto. Assim, pra mim é simplesmente viver um sonho. Teve um dia que a gente entrou ali, tipo, antes de começar o jogo, com os juízes e o bandeirinha, aí toca a musiquinha do Paterna, a gente bate ali na mão de todo mundo. Tudo isso literalmente está vivendo um sonho para mim. E ter essa rotina de um atleta de verdade, estar treinando todo dia, focado na minha alimentação, no meu sono, é simplesmente o sonho. Então, às vezes, eu simplesmente estou parado aqui fazendo treino, eu sempre falo, era isso aqui que eu queria, sabe? Tá treinando todo dia e poder estar jogando futebol praticamente em tempo integral. E já que a gente tá aqui até agora, eu quero falar um pouquinho das minhas expectativas como atleta aqui agora na Espanha e também o que você que tá aí do outro lado da tela pode esperar ou pode vislumbrar se você estiver pensando em fazer alguma coisa de futebol aqui na Espanha. Primeiro, as minhas expectativas. Hoje eu tô com 29 anos, sim, uma idade mais avançada para jogar futebol, só que o fato de eu ter conseguido entrar dentro da primeira divisão valenciana de futebol com 29 anos, mostra que sim, tem oportunidades. Por exemplo, com 30 anos, né, que é ano que vem, se eu faço uma temporada muito boa esse ano, é possível que um time de uma divisão acima me chame. Então, eu estaria jogando a 5ª divisão da Espanha. E se faz outra temporada boa, com 31 anos, jogar a 2ª. E eu falo esses exemplos porque eu acompanho, por exemplo, 2 jogadores que jogam a primeira REF, que é equivalente à 3ª divisão da Espanha, com 34 anos de idade. Então, tipo assim, desde que você tem um histórico, é possível sim chegar em alguns lugares. Não estou colocando um limite para onde eu posso chegar, mas o meu objetivo agora como atleta é chegar o mais longe que eu posso, porque com 29 anos eu não sei realmente o que esperar, mas eu vou trabalhar duro para chegar o mais longe que eu possa, porque além de ter começado e estar realizando um sonho para mim, eu acho que, e um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo é porque eu gostaria realmente mesmo de inspirar pessoas que inclusive são mais novas que eu e desistiram, a tentar mais uma vez, a ver que existe essa possibilidade. E se com 30, 31 anos de idade eu conseguir chegar a um certo ponto, vai ser muito legal para poder mostrar para as pessoas que é possível, além de desfrutar muito dessa experiência que é um sonho que eu tenho. Mas é basicamente isso. Como atleta eu vejo sim que existe possibilidade, existem atletas aí de entre 30 e 35 anos que jogam em divisões altas aqui na Espanha e até em outros lugares aqui da Europa, porque agora que eu entrei nesse mundo do futebol, eu comecei a ver, né, conversar com outras pessoas, outros agentes, outras pessoas que me viram jogar e falaram que existem as possibilidades, por exemplo, de jogar na Itália ou até mesmo na Alemanha. Obviamente tudo conversa ainda, mas se existe essa possibilidade, a gente trabalha para ver e fazer ela acontecer. Então, sim, depois que você entra no mundo do futebol, muitas outras portas se abrem e eu acho que a parte mais difícil é você entrar. E antes tarde do que nunca, né? Com 29, quero continuar jogando meu futebol, máximo de temporadas que eu puder, no mais alto nível que eu puder, e se eu conseguir chegar numa divisão muito alta, eu vou ficar muito feliz de chegar. E
E para você que tá vendo aí do outro lado da tela, não sei quantos anos você tem, você pode ter 10 anos, você pode ter 12, 15, 20, 30, 25, pode ter jogado futebol, pode não ter, então vou falar de forma geral o que eu penso aqui. Aqui na Espanha, claramente é muito mais aberto para você entrar em um clube de futebol. Por quê? Existem vários clubes que jogam federados e, por exemplo, existem clubes que jogam a última divisão de Valência e aí já é um começo para você já começa a treinar, começa a fazer seu nome na cidade. E eu vejo que no Brasil era muito mais difícil, sabe? Para você sair de Betim para jogar num time grande, era um passo gigantesco para você conseguir alguma coisa no futebol. Hoje, aqui em Valência, literalmente, se eu pegar do meu bairro, se eu andar 30 minutos para qualquer direção, provavelmente eu vou encontrar uma equipe federada que tem uma estrutura muito boa para você começar no futebol e entrar nesse mundo e ter as oportunidades que eu falei com vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se você vem aqui, encontra um time, começa a jogar, começa a subir na liga e tal, você vai ter oportunidade, vão ter pessoas te vendo. Como eu e o Júlio, a gente sempre conversa, a gente fala sempre tem alguém que tá vendo, sempre vai ter alguém que tá vendo. E uma coisa muito interessante é que existem times grandes que jogam, por exemplo, em segunda divisão, que tem o time B ou o time C em divisões muito mais baixas. Por exemplo, tem um time chamado Eldense, que ele está jogando hoje a segunda divisão da Espanha, que é a La Liga B, né, a La Liga 2, que é uma divisão profissional, onde a galera já ganha um baita dinheiro. Só que esse mesmo time Eldense, ele também tem um time Eldense B, que joga nessa liga que a gente vai jogar esse ano, a Liga Comunidade. E aí olha pra você ver que interessante. Eu tô jogando aqui no Paterna, por exemplo, você tá aqui jogando no Paterna. Se você faz uma temporada surreal e esse time B do Eldense te chama, pô, você já tá dentro do time, para você ir pro time A é literalmente a mesma ficha, você já tá registrado tudo bonitinho, é literalmente o treinador te chamar. Então assim, não tô falando que é fácil, mas eu falo os caminhos que podem ser trilhados, sabe, esses caminhos mais diretos. E obviamente tem os caminhos que você vai criando seu nome, vai num time, vai no outro, vai subindo devagarzinho e vai trilhando seu caminho. E para pais e mães aí que estão vindo para Espanha, estão vindo aqui para Europa e querem que o seu filho entre numa escolinha, eu recomendo muito que vocês estudem o clube, não pegue só um clube que simplesmente vai te cobrar uma mensalidade para você colocar seu filho. Coloque num clube que tem uma estrutura, que tem um time que já joga numa liga maior. Tente fazer isso. Se o seu filho conseguir passar nesses testes e entrar, vai ser uma baita oportunidade para ele na sua carreira de futebol como um todo. E para resumir, sim, eu acho que aqui na Europa você vai ter muito mais oportunidade. O mesmo moleque com as mesmas habilidades no Brasil e na Europa, eu acho que aqui ele vai ter muito mais oportunidade de jogar futebol. E é isso para esse vídeo. Isso aqui foi tudo que eu consegui condensar para deixar de forma mais explicativa e o mais curto que eu consegui fazer. Eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvida, deixa no comentário que eu vou ficar mais do que feliz em responder, porque eu gostaria que tivesse alguém que respondesse essas dúvidas para mim quando eu era mais novo e queria jogar futebol. Então, se vocês tiverem pergunta, deixa no comentário. E eu vou perguntar mais uma coisa para vocês. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vlog de um dia de jogo, um vlog de um dia de treino, que aí eu posso conversar com o treinador para poder estar fazendo isso, para mostrar para vocês como que é a minha rotina, por exemplo, a rotina do clube aqui como um atleta jogando aqui na Espanha. E não se esqueçam de seguir o Paterna, tá, gente? Coloca aí no Instagram Paterna de CF. Vou deixar aqui na descrição para vocês e aqui na tela para vocês seguirem o Paterna e dar aquela força, beleza? Eu vou ficando por aqui. 것을 내가 지면 사라질 거야.